A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, que bom que você está aqui. Que bênção podermos compartilharmos juntos esse tempo de louvor, adoração e rendição ao nosso Deus. Em especial, esse culto é preparado com muito carinho, com muito amor, para que a palavra do Senhor alcance a vida, em especial do seu Manuel, da dona Damar, do seu Antônio, dos irmãos e irmãs que não têm conseguido se deslocar ao templo, à casa do Senhor, para podermos adorarmos juntos todos os domingos, mas também a você, que talvez durante a semana, a palavra te edificou e você está aqui, ouvindo a palavra novamente. Eu espero que a palavra venha sobre a sua vida, transforme a sua vida, a sua história, toque na vida, de pessoas que você ama, em nome de Jesus, por meio de você. Que bênção! Nesse tempo de culto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nesse primeiro momento, no Evangelho de Lucas, nesse tempo de abertura, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas 11, aí nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria então um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Pai Celeste dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, ele não é simplesmente um poder, ele é poder. Mas ele também não é simplesmente uma força, ele é a força. Ele não é simplesmente uma capacidade, mas ele é a capacidade. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus habitando dentro de nós. E aqui o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar, nos incentiva a orar, dizendo que nós precisamos pedir o Espírito Santo, que nós devemos pedir o Espírito Santo. E aqueles que lhe pedirem, o Pai não negará, mas o Pai os dará. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos do Espírito Santo. Porque, como eu disse, o Espírito Santo não é só uma força, não é só uma capacidade, não é só um poder. Mas o Espírito Santo é força, é poder, é capacidade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Talvez você não esteja bem, esteja desmotivado. O Espírito Santo é motivação. Talvez você esteja cansado, o Espírito Santo é renovo. Talvez você não esteja animado, o Espírito Santo é ânimo. O Espírito Santo é Deus, é a vida do próprio Deus em nós. Por isso nós precisamos orar, porque nós não conseguimos viver sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos ser cristãos sem o poder de Deus em nós, o Espírito Santo. Os discípulos, inclusive, foram orientados pelo próprio Jesus, lá em Atos capítulo 1, a permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder era o Espírito Santo, para que ao recebendo eles fossem testemunhas de Deus, por onde quer que passasse. Nós precisamos receber do poder de Deus. Precisamos receber do Espírito de Deus. E nessa hora aí na sua casa, onde você está, eu gostaria de te convidar a orar comigo nesse tempo de culto. Nesse tempo de cultuarmos a Deus, sermos edificados pela palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar a, nesta hora, pedir ao Senhor que derramasse sobre você o Espírito Santo. Derramasse sobre a sua vida, sobre as áreas da sua vida, derramasse sobre a sua história o poder do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós dependemos dele. Nós dependemos do próprio Deus em nós. A palavra de Deus no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso, nessa hora, eu gostaria de te desafiar a orar a Deus, a buscar a Deus, a clamar a Deus e pedir que Ele nos derrame e nos encha do seu Espírito Santo no nome de Jesus.
Feche os teus olhos aí na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração e ore. Ore, clame, peça ao Senhor. Não espere o pastor começar a orar, mas peça. Espírito Santo de Deus, nesta tarde, Pai amado, nós viemos diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti. Pai amado, como nós dependemos, necessitamos, carecemos do Senhor. Pai amado, estamos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para dizer que o Senhor é santo, maravilhoso, tremendo. Mas, Espírito Santo, estamos aqui também para dizer que nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso, neste dia, Pai amado, nesta hora, viemos orar ao Senhor, dizendo ao Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Nos dá capacidade de viver para o Senhor, de viver para Te glorificar. Nos dá capacidade de Te agradar em tudo que fazemos. Nos dá capacidade, renova as nossas vidas, renova a nossa vida espiritual, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso amor. Aumenta, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa bondade. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Não queremos ser sepulcros caiados, mas queremos ser cheios da Sua glória, sermos cheios da Sua presença. Espírito Santo, o próprio Jesus nos ensinou a orar pedindo que o Senhor viesse e que se pedirmos, o Senhor, Deus, derramaria sobre nós o Seu Espírito. Por isso, o Espírito Santo vem sobre nós nesse dia. Renova as nossas vidas, renova a nossa alegria, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelos irmãos, o nosso amor uns pelos outros. Aumenta a nossa fé, renova, nos restaura. Nós oramos ao Senhor, nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós clamamos como diz esse louvor. O Espírito que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Nós queremos ser cheios de Ti, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Você que pode dizer isso, diga: Espírito, vem sobre nós, vem como fogo, vem como fogo, vem como em Pentecostes e enche a minha vida, enche a minha casa, enche a nossa igreja, enche a vida dos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Pai. Enche cada um de nossos gestos, enche cada palavra das nossas vidas. Nos enche, Espírito Santo. Nos purifique, nos enche. Nos faz transbordar da Tua presença, Deus. Nós oramos, nós rogamos, nós suplicamos ao Senhor neste dia. E entregamos, Deus, esse momento em Tuas mãos. Recebe esse tempo, Senhor Deus, esse tempo de consagração, esse tempo de abertura, mas também esse tempo de adoração, em que declaramos que nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito, vem. Pai amado, essa é a nossa realidade. Nós sabemos e desejamos a Tua presença, sabemos que precisamos e ansiamos, Espírito Santo, ansiamos, Espírito Santo, precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos de Ti, que possamos Te buscar como nunca, que possamos pedir como nunca, que possamos bater como nunca, que possamos buscar como nunca, até encontrarmos, Espírito Santo, até que o Senhor derrame, até que o Senhor nos encha, até que o Senhor faça de novo em nós. Em nome de Jesus, Deus, esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos, suplicamos e rogamos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que bênção, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, nesse tempo, se você pode, depois que acabar esse tempo de culto, depois da palavra, aí na sua casa, coloque esse louvor e busque a presença de Deus. Peça ao Senhor para que te renove, peça ao Senhor para que te restaure, peça ao Senhor que renove a sua vida de oração, renove a sua vida na leitura da palavra, para que você seja um instrumento de Deus e por onde você passar, você possa exalar o bom perfume de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nessa hora nós vamos compartilhar uma palavra que vem do coração de Deus, onde nós vamos falar sobre a verdadeira esperança. É isso. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 21.
Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 1, diz assim o texto: E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles lhe enxugará toda lágrima, dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! O vencedor herdará estas coisas, e serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, onde eles vão enfrentar a segunda morte. Fecha os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça por essa palavra e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e essa é a sua palavra. E nós oramos para que ela, em nome de Jesus, venha nos renovar, nos restaurar e a nossa esperança, Deus. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A esperança do cristão, ela não pode estar limitada a este mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz que se nós esperamos o melhor de Deus somente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lucas capítulo 10, versículo 19 também diz, em uma discussão, quando os discípulos vieram contar a Jesus os grandes feitos que estavam fazendo, que os demônios eram expulsos pelo nome de Jesus, que os demônios o obedeciam, que os mortos, que os leprosos eram curados, que os enfermos eram sarados. Jesus disse: olha, com tudo isso, não se alegrem por essas coisas e nem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Esses textos nos ensinam que a nossa esperança não pode estar ancorada nas coisas deste mundo, nas coisas que passam, porque nesse mundo tudo passa. Assim como as estações, a nossa idade, o nosso corpo, as nossas conquistas, muitos momentos que vivemos, a nossa saúde, tudo aqui nessa terra passa. Por isso, a nossa esperança precisa estar firmada em algo que é consistente, algo inabalável e imutável. A nossa esperança precisa estar firmada na presença de Deus, no céu, nas coisas por vir, nas promessas eternas que vêm do coração do Pai. Apocalipse é um texto que muitas pessoas ao lerem têm medo. Mas ao lermos esse texto, nós não podemos ter medo. Mas sim, esse texto precisa renovar a nossa esperança. Pois nos fala de um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza, não entrará nada impuro, nada maligno. Apocalipse versículo 21, 27 fala sobre isso. Mas somente aquilo que é perfeito e santo entrará na Nova Jerusalém. Tudo isso já está decretado por Deus e irá acontecer. Como diz o versículo de número 5 que nós lemos, as palavras de Deus, elas são fiéis. E para aqueles que têm um compromisso verdadeiro com Cristo, isso é uma esperança real, palpável e está às portas, prestes a acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Ainda que o mundo acabe, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas não saiam como nós gostaríamos que elas saíssem, podemos ter esperança, pois a nossa vitória é real e já aconteceu e em breve nós iremos desfrutar dela. Nestes versículos que nós lemos, nós vemos alguns relatos de como será, de quem estará lá neste lugar, de quem não poderá entrar, mas sobretudo, vemos que esse lugar está à disponibilidade, é uma possibilidade para todas as pessoas. Basta se arrepender e crer no Evangelho.
Aonde passaremos a eternidade? Esse texto nos responde. O versículo 1 nos mostra que em um novo céu e uma nova terra, não separados como aqui vivemos hoje, aqui embaixo na terra e lá em cima no céu, mas nós estaremos com Deus e Deus conosco, ou seja, o novo céu e a nova terra serão um. Neste lugar será um lugar e que será uma continuação deste mundo, porém completamente purificado e transformado, restaurado pelo fogo do Senhor. Será um lugar novo, puro, onde não haverá maldade, não haverá pecado, não haverá nada impuro neste lugar. Nós aprendemos isso. Será a semelhança dessa terra e desse céu que nós vivemos, mas será perfeito, plenamente perfeito. Ainda no versículo de número 1, nós vemos que neste novo céu e nessa nova terra, será um lugar de plena comunhão, nossa comunhão com Deus. O versículo 1 no final diz que o mar não existirá mais. E talvez alguns de nós até se preocupem, porque nós gostamos de uma praia, a grande verdade é essa. Quem já foi à praia e não gosta de uma praia? Talvez você não possa ir hoje, mas você já foi à praia e gosta de desfrutar de uma praia. É muito bom estarmos juntos com amigos, irmãos em Cristo, e desfrutarmos da tranquilidade de um momento ali na praia, de um refrigério. Isso é uma bênção. E talvez você preocupe, pastor, não vai ter praia no céu? Não é disso que o texto está falando. O apóstolo João escreve, quando ele escreve esse texto, ele está na ilha de Patmos, ele recebe essa visão na ilha de Patmos, ou seja, ele está numa ilha separado por um grande mar. Então ele fala que o mar não existirá mais, significa que não haverá mais separação entre o homem e Deus. Não haverá mais rebelião, algo que gera separação entre Deus e os homens e entre as pessoas. Será um lugar que será a continuação dessa terra, porém perfeito em plenitude e em comunhão. Esse lugar será de comunhão perfeita entre nós e o nosso Deus. Nós seremos povo de Deus e Deus será o nosso, e nós seremos povo de Deus. E Deus será o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, será o nosso Deus. O versículo de número 2, nós podemos nos perguntar, e responde a pergunta: quem vai estar no céu? E no novo céu e na nova terra? Quem vai estar lá é a noiva, como o versículo 2 nos responde. A noiva de Cristo é a igreja. E só estará neste lugar aqueles e aquelas que fazem parte da igreja do Senhor nessa terra. Fora da igreja não há perdão. Fora da igreja não há restauração. Fora da igreja não há redenção. Fora da igreja não há restituição. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não há salvação. É preciso sermos parte da igreja de Cristo, senão é impossível haver salvação. Todas as tentativas do ser humano de chegar ao céu por seu esforço próprio foram frustrados. Um exemplo clássico que nós temos nas Escrituras é o exemplo da Torre de Babel, onde os homens tentaram construir uma torre que levasse eles até Deus. Mas esse plano ficou frustrado, por isso, nós não podemos ir aos céus por nós mesmos. Nossos esforços não nos dão salvação, mas a salvação da igreja, ela vem de Deus. O texto diz que a terra, o novo céu e a nova terra descem, vem de Deus para nós, vem da parte de Deus. É Deus que prepara a igreja, inclusive para o casamento com Cristo. É o próprio Deus que vai nos preparar, é o próprio Deus que prepara a sua noiva para casar com o seu filho, para as bodas do Cordeiro. E estarão no céu somente aqueles e aquelas que fazem parte da igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A igreja santa e imaculada, que é separada e preparada pelo próprio Deus para o seu Filho. São esses que estarão lá na nova terra e no novo céu. A igreja do Senhor, a igreja santa, a noiva imaculada. Por isso, se envolva com a igreja, ame a igreja, deseje participar da vida da igreja do Senhor nesta terra, porque é a igreja que estará lá no novo céu e na nova terra. O versículo 3 nos mostra que a maior bênção da eternidade será desfrutar da presença de Deus. O inferno só será inferno porque Deus não estará lá. Mas o novo céu e a nova terra, lá teremos comunhão plena e eterna com Deus, sem interrupção com o próprio Deus. Sua presença encherá toda a terra, encherá as nossas vidas, nos trará plena satisfação. Seremos um com Ele e Ele conosco. Seremos nele eternamente felizes. Quando somos crianças, nós queremos sempre ser, quando assistimos um filme de super-herói,
o super-herói que vence no final. Nunca queremos ser aqueles que são derrotados. E assim, aqueles que estão em Cristo também será assim. Seremos, na verdade não seremos, na verdade já somos mais que vencedores. Reinaremos com o Senhor para todo sempre. Lá não haverá separação, lá não haverá despedidas, mas nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Haverá uma comunhão plena, uma comunhão ininterrupta. Desfrutaremos da árvore da vida, da presença gloriosa do nosso Deus. Desfrutaremos de uma presença santa, imaculada. Será um tempo extraordinário, será uma eternidade extraordinária. O versículo 4 nos mostra que existem algumas coisas que não vão entrar neste glorioso lugar. E o que são? O que não vai entrar neste lugar? Existem algumas coisas que passamos neste mundo, que não entrarão no novo céu e na nova terra. Lá no novo céu e na nova terra não vai entrar choro. Este mundo em que vivemos é um lugar de muitas lágrimas. Choramos por nossa família, por nosso casamento, por nossa igreja, por nossos amigos, por nossa nação, mas lá não haverá choro. O texto diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá também não vai entrar morte. A morte não entrará lá. A morte vai morrer e não irá ressuscitar lá no novo céu e na nova terra. Ela não nos alcançará mais. Seremos revestidos de incorruptibilidade e imortalidade. No céu não haverá funerais, nem despedidas, acidentes e nem hospitais, mas vida e vida eterna e em abundância. Aleluia! No novo céu e na nova terra também não existirá mais dor. A dor é a consequência do pecado. A dor física, a dor moral, a emocional, a dor por enfermidades, a dor espiritual não vão entrar no novo céu e na nova terra. Lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais enfermidade, não haverá mais defeito físico, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais depressão, não haverá mais traição, não haverá mais decepção. No céu não sentiremos nada disso. No céu será um lugar perfeito onde desfrutaremos da perfeição da criação de Deus. E nós também seremos como Deus, receberemos um corpo incorruptível e um corpo imortal, e assim seremos como o próprio Deus. Aleluia! Será um lugar extraordinário. Imagine só um lugar onde não haverá morte, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não sentiremos, não sofreremos, não passaremos por sofrimento, não haverá choro, não haverá tristeza, mas haverá alegria e vida em abundância. Aleluia! Será um lugar extraordinário. E o versículo 6 nos mostra que este lugar é um lugar disponível a todas as pessoas pela graça de Deus. É um lugar não seletivo, mas um lugar disponível a todos. É um lugar acessível a todos aqueles e aquelas que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O céu, o novo céu e a nova terra estão disponíveis para aqueles que se entregam a Jesus, para todos aqueles que recebem a Jesus, como diz João capítulo 1, versículo 12, porque para todos aqueles o quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas infelizmente, uma triste notícia é que nem todas as pessoas irão lançar mão e desfrutar deste lugar. Infelizmente, algumas pessoas não se arrependerão dos seus pecados. Infelizmente, algumas pessoas não se entregarão a Cristo verdadeiramente. Não tem como se achegar ao novo céu e à nova terra por atalhos. Só existe um caminho, só existe uma possibilidade, por meio da graça em Cristo Jesus. É preciso ter uma experiência com Cristo. É preciso entregar a sua vida ao Senhor Jesus para receber salvação. Porém, nem todos farão isso. E o verso 8 nos traz esse alerta. Existem aqueles e aquelas que não vão desfrutar dessa esperança. Existem aqueles e aquelas que não vão entrar no novo céu e na nova terra. Essas pessoas não deixarão de entrar na Nova Jerusalém porque Deus é mau. Elas não deixarão de entrar na Nova Jerusalém porque Deus não as ama. Mas elas deixarão de entrar na Nova Jerusalém porque elas amam mais ao pecado do que ao próprio Deus.
Essas pessoas não são pessoas que erram de vez em quando, mas são pessoas que não se arrependem dos seus erros. São as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. São pessoas que não buscam mudança de vida. Salvação, ela não é por obras, mas um salvo busca viver na prática das boas obras. Um salvo busca viver uma vida justa. Um salvo não é só aquele que lê a Bíblia, ora e jejua, mas é aquele que pratica aquilo que ora, aquilo que lê e aquilo que busca em Deus. E aqui nós vemos 8 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. O primeiro tipo são os covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes são pessoas que não assumem que são de Jesus, porque eles temem ser rejeitados pelas pessoas deste mundo. Eles não têm coragem de falar que são cristãos, porque eles ficam com medo do que as pessoas vão pensar. Eles não têm coragem de falar que são cristãos, porque eles têm medo de serem rejeitados nas escolas, no trabalho, pela sua família. Eles não têm coragem de assumir que são cristãos, porque têm medo do que as pessoas vão dizer. Esses não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos também não herdarão o reino dos céus. Incrédulos são as pessoas que não creem nas verdades bíblicas e a rejeitam achando que serão salvas assim mesmo. Não, eu não preciso crer na palavra de Deus. Não, eu não preciso crer nas pregações. Não, eu não preciso crer naquilo que as escrituras dizem. Engano, 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 engano. Esses são os incrédulos. Não creem no evangelho. Não creem que só há um caminho, uma verdade, uma vida, Cristo Jesus. Esses também não entrarão no reino dos céus. Também não entrará no reino dos céus os abomináveis. Os abomináveis são pessoas que banalizam a santidade. Pessoas que se acostumam com o pecado, se acostumam com o vício. Pessoas que falam que não tem nada a ver, que não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver aquilo. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Os assassinos também não entrarão no reino dos céus. Os assassinos são aqueles que desrespeitam a vida. Chegam, inclusive, a matar. Por conta dos seus próprios anseios egoístas. A palavra de Deus, inclusive, fala que quem odeia o seu irmão é um assassino. É isso que a palavra de Deus diz. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Aquele que odeia seu irmão é como se já tivesse o assassinado. Esses também não entrarão no reino dos céus. O texto também nos diz que os imorais não entrarão no reino de Deus. Imorais são aqueles que se entregam à pornografia, se entregam ao sexo antes ou fora do casamento, sem arrependimento, fazem isso sem temor, fazem isso uma vez ou outra, retornam a esse mesmo erro. Esses, os imorais, não entrarão no reino dos céus. E ao falar de imorais, nós falamos do nosso presente tempo. Talvez Sodoma e Gomorra, que é citada no Antigo Testamento, lá na época de Abraão, hoje fosse fichinha diante da sociedade que nós vivemos. A nossa sociedade talvez seja muito mais depravada do que Sodoma e Gomorra. E aquela cidade foi totalmente destruída por Deus. Será que nós, as pessoas que praticam imoralidades desse nível, achando que está tudo bem, achando que estão fazendo o que é certo, será que também não serão destruídas pela ira justa de Deus? Os imorais também não entrarão no reino dos céus. Outro público que não entrará são os feiticeiros. Os feiticeiros são os praticantes de feitiçaria, de espiritualismo. Pessoas que invocam os mortos, invocam demônios, creem nos astros. Irmãos, nós somos cristãos e nós não acreditamos, por exemplo, em signos. Pare com isso. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus isso. Os idólatras também não entrarão no reino dos céus. Aqueles que idolatram os santos pensando que são Deus, priorizam as coisas deste mundo no lugar de Deus, colocam coisas, pessoas como se fossem Deus, amigos, familiares, bens, trabalhos. Essas coisas assumem o lugar de Deus na vida delas. Essas pessoas são idólatras e elas também não herdarão o reino dos céus. E por último, os mentirosos. Os mentirosos aqui falam de pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Pessoas em quem você não pode confiar. Pessoas em quem você confia uma vez, ela te decepciona. Você confia outra, ela decepciona. Você confia outra, ela decepciona.
ela sempre mente. Ela está presa à mentira. Ela não consegue se libertar disso. Ela se torna filha de Satanás. Ela também não herdará o reino de Deus. É triste, mas estes que nós acabamos de citar, como diz o texto, não entrarão no novo céu e na nova terra. Esses experimentarão a segunda morte, que é a eternidade longe de Deus. O versículo de número 5 nos mostra que essas palavras, irmãos e irmãs, são fiéis e verdadeiras. O verso 6 nos mostra que será assim, isso vai acontecer. E no verso 7 nós vemos que o vencedor e a vencedora, desfrutará do lugar de eterna paz, alegria, sem morte, sem fome, sem tristeza, sem dor, sem choro. Mas nele não entrarão os impuros. Por isso, só os vencedores, ou seja, os que estão em Cristo Jesus, se arrependem, mudam de vida, estes herdarão este lugar. Estes são o povo santo de Deus. Esta é a igreja que está sendo preparada pelo Senhor. Meu querido e minha querida, como o verso 7 nos exorta, estamos em uma batalha e é preciso lutar, é preciso batalhar, e não com as nossas forças, não com a nossa sabedoria, não com a nossa capacidade, mas com fé, crendo no poder suficiente que há em Cristo Jesus, aleluia, pois quem nele crê já está salvo. Quem crê em Cristo Jesus já está salvo, mas quem não crê, como diz lá em João capítulo 3, versículo 18, já está condenado. Precisamos viver e anunciar essa verdadeira esperança. Existe um lugar que está sendo preparado, um lugar de paz, de alegria, de eterna esperança, de louvor, de exaltação, que não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro. Precisamos viver nessa expectativa e anunciar esse novo céu e essa nova terra. Que a nossa esperança seja Jesus, que a nossa esperança seja o novo céu e a nova terra, e não as coisas deste mundo presente. Que o nosso maior amor seja pelo Senhor Jesus e a vida eterna, e não pelos prazeres transitórios dessa vida. Que a nossa prioridade seja viver, nos preparar e anunciar essas coisas às pessoas à nossa volta. Vamos orar, meu irmão e minha irmã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque temos a esperança, e não uma esperança que talvez vai acontecer, mas uma esperança firme, uma convicção de que há um lugar que está sendo preparado para todos aqueles e aquelas que são do Senhor, aqueles e aquelas que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, aqueles e aquelas que são chamadas de noiva de Cristo, que fazem parte da igreja do Senhor espalhada na terra. Existe um lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Tudo que a gente passa aqui será deixado para trás, todas as lutas, todas as ansiedades, todas as angústias, elas terão fim, Senhor, e nós te louvamos por isso, porque podemos, Pai amado, ter essa ardente expectativa. Pai amado, que este mundo não nos engane com as suas propostas, Pai amado, infernais, com as suas propostas, Pai amado, que tem como intuito de nos desviar da verdade. Mas nós queremos, Pai amado, buscar nos arrepender dos nossos pecados, receber ao Senhor e esperar com grande expectativa o novo céu e a nova terra. Obrigado, Deus, porque temos a certeza que o Senhor não vai preparar, o Senhor já preparou. Temos a certeza que não é uma possibilidade, mas é uma convicção que isso vai acontecer. Pai amado, que a nossa expectativa, a nossa maior ansiedade seja por aguardar a sua vinda. Que nós possamos orar por isso. Que o Senhor nos ajude, Deus, a desejar o Senhor mais do que todas as coisas deste mundo, a ansiar pela Tua presença mais do que todas as coisas,
É uma bênção esperarmos termos mais filhos, é uma bênção esperarmos o casamento, é uma bênção esperarmos Deus termos um emprego, é uma bênção. Mas a bênção maior e o nosso anseio maior precisa ser esperar a volta do Senhor, Deus. Um anseio maior precisa ser o novo céu e a nova terra. Pai amado, porque aqui passaremos lutas, aqui lágrimas serão derramadas, mas lá todas as lágrimas serão enxugadas. A morte será extinta do nosso meio e a alegria, a paz e a felicidade reinarão para todo sempre. Que essa seja a nossa esperança. Que a nossa esperança não esteja nas coisas deste mundo, mas esteja no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a nossa esperança esteja no nosso Deus, meu irmão e minha irmã, e eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe esse culto, e eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente aos corações. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Só alguns avisos. No Veneza, toda quarta-feira temos culto de oração, temos células também, tanto no Veneza quanto no Sevilha. Participe, se envolva. Célula é bênção, célula é vida. Em nome de Jesus, somos uma igreja em discipulado por meio de célula. Não se esqueça, no próximo domingo, o pastor não estará na igreja, porque o pastor vai viajar na quarta-feira para o concílio regional. A igreja metodista, ela tem de 2 em 2 anos o concílio regional, que é onde tem várias decisões da caminhada da igreja nos próximos 2 anos, no próximo biênio. E no domingo, nesse próximo domingo, dia 27, tem também as nomeações, onde os pastores podem ser mudados de igreja, trocados de igreja, de acordo com as necessidades, com as demandas, né? Então esteja em oração. Lembre-se, ore pela vida do seu pastor, mas também ore por outros pastores, né? Ore pelas igrejas metodistas espalhadas no Brasil, para que o Senhor possa dirigir, né, os responsáveis, que são os bispos das regiões. No nosso caso aqui, neste ano, o bispo Roberto de Souza, no seu último ano, um ano de transição, quem assumirá a partir do biênio de 2023 e 2024, será o bispo Bruno Roberto, que está vindo da primeira região eclesiástica, juntamente com a sua esposa e seus filhos. Esteja em oração também por essa transição, e também ore pela nomeação, né? Porque pode ser, né, que o pastor saia, né, da nossa igreja local, da nossa comunidade de fé. Isso acontece, mas entenda uma coisa: o pastor sair não quer dizer que a obra para. Muito pelo contrário, a obra continua, porque vocês são a igreja do Senhor. Mas esteja em oração, nós não sabemos de nada, ninguém falou nada com o pastor, isso aqui não é uma despedida, eu só estou falando para vocês, para que vocês estejam em oração, busquem ao Senhor, peçam a direção do Senhor e peçam para que Deus faça a sua vontade, que é sempre o melhor, né? Sempre o melhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, seu Manuel, Dona Damari, seu Antônio em especiais aí. Também temos a irmã Alides, o seu Germano, que estão longe, que talvez podem estar participando desse tempo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E se vocês puderem, estendam as suas mãos assim, como quem recebe, para a gente ministrar a bênção do Senhor. E que a bênção do Deus Pai, o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje para todo sempre sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a amada Igreja de Cristo espalhada pela terra. E a igreja diz: amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e que você tenha, em nome de Jesus, uma semana de vitória para a glória de Deus. Um grande abraço.